O debate político por trás do vídeo do Felca que denunciou a pedofilia nas redes sociais. Você que está aí no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho. Você que acompanha a gente pelas redes sociais ou por algum outro meio, bem-vindo ao SPT News. Eu sou Júnior Grins. Um vídeo viralizou nos últimos dias nas redes sociais, onde o Felca fez denúncias do uso de menores para vídeos de promoção de pedofilia, exploração da sexualidade, enfim, algo do tipo. E claro que isso vai acabar indo para o debate político brasileiro e eu vou explicar aqui para você. Antes de mais nada, quem é o Felca? O Felca é um personagem das redes sociais. Quem acompanha muito podcasts e coisas sabe quem ele é. Ele faz uma mistura de react com podcast, com humor ácido, e é bem pontual e bem incisivo em alguns assuntos. Ele é uma figuraça e às vezes ele faz alguns vídeos de críticas sociais. E tem, além de uma sagacidade muito boa, ele sempre procura fazer material com muito embasamento. Enfim, eu gosto muito do Felca, não acompanho muito o conteúdo dele, mas sempre os conteúdos que eu vejo dele sempre são muito bons. E ele fez um vídeo que já tem dezenas de milhões de visualizações, isso é muita coisa, onde ele fez uma denúncia da exploração de crianças e adolescentes em vídeos nas redes sociais com o objetivo de monetização. Ele usa o exemplo, alguns exemplos, mas um dos exemplos que ele usa é do influencer paraibano, o Ítalo Santos, que fez fama com um reality show de adolescentes, tentando simular aí um BBB com adolescentes, um negócio assim meio que estranho, mas enfim, tem gente que gosta, gente que curte, e acabou tendo fama. E a Camilinha, que é personagem, desde os 12 anos acompanha o Ítalo, não sei se está junto ou não, ela foi banida, inclusive, as redes sociais suspenderam as contas até ela fazer 18 anos. Enfim, é uma personagem meio pitoresca. Eu não vou entrar muito nesse caso, e não vou descrever, porque o Felca já fez muito bem esse trabalho. Você vai lá nas redes sociais do Felca e se você tiver um pouco de estômago, acompanha o vídeo, que é interessante. Se você não tiver, melhor não ir mesmo. Cara, e ele fala de um ponto também interessante, além dessa questão dos influencers, é como os algoritmos das redes sociais, ele demonstra, ele cria um perfil falso e como propagar esse tipo de conteúdo e como as redes sociais elas te empurram isso. Todo mundo já fez isso, começa a ver muito vídeo de uma coisa, Instagram, outras redes, TikTok, começa a te botar muito aquele conteúdo para você ver isso. E ele mostra como também acontece com isso e acaba chamando a atenção. Mas, Júnior, como isso vai parar no debate político? Cara, e é justamente onde é que eu queria chegar. Há muito tempo a gente está debatendo e falando, e tem esse debate da questão da regulação das redes sociais. Ah, mas aí já quer censura, não sei o que, censura prévia, aquela outra negócio. Cara, não tem nada disso. A gente precisa entender algumas coisas que são simples. A primeira, crime cometido em qualquer ambiente, seja ele na rede social ou não, ele continua sendo crime. Então, primeiro ponto. E o que pega, porque não é questão só da liberdade de expressão, que o pessoal, olha, isso afronta a liberdade de expressão, né? E porque assim, a regulação das redes sociais, ela se faz para a gente poder não cercear a liberdade de expressão, porque o cara vai ter que continuar tendo liberdade de expressar, mas ele vai controlar para que as ferramentas da rede não sirvam para propagação de crimes. E eu acho que esse é o ponto. Porque prender um pedófilo com base nas redes sociais não é difícil. Não é difícil. Então, se o sistema de justiça quisesse investigar e fazer a perseguição, ele conseguiria. Não é difícil. Só que ele prenderia um pedófilo, ali é pouco. Estariam outros. Porque o que a gente precisa combater é a pedofilia. E é aí que mora a diferença. Não existe como combater a pedofilia, e esse é um exemplo, a gente podia usar exemplo de outras coisas, de crime de ódio, de racismo, outras coisas. Vamos usar o exemplo da pedofilia. Só tem como combater a pedofilia na internet com a ajuda das redes sociais. Porque o pedófilo, o sistema de justiça ele vai lá combater. Se a gente não tiver uma regulação, cara, ele combateu um. E aí o que acontece? Automaticamente, por exemplo, esse vídeo do Felca foi muito bom, serviu para abrir os olhos, mas automaticamente toda a rede da pedofilia ela vai se sofisticar com isso tudo. Por quê? Porque ali
eles viram, ó, tem uma falha aqui, as pessoas identificaram a gente. Eles vão mudar um pouco o mecanismo e vão ficar mais sofisticados e vão se proteger melhor, porque uma rede dessas acaba se protegendo. Se a gente tem mecanismos de combater isso, regulando a rede social, é diferente. Ah, mas Júnior, mas não tem outra maneira de fazer? Cara, se o algoritmo da rede social XYZ, e o Felca demonstra isso no vídeo, demonstra claramente que o algoritmo ele começa a aglomerar pessoas que têm aquele gosto. Porque por trás de um vídeo, às vezes inocente, de uma criancinha dançando, tem alguém que está sexualizando aquilo, está vendo aquilo com outros olhos. Então a rede social começa a aglomerar aquelas pessoas e começa a dar um sentido de rede. Então a rede social ela tem sim que ser responsabilizada, não pela postagem, mas porque isso a pessoa tem que ser responsabilizada, mas a rede social ela tem que ser responsabilizada de como isso se propaga, porque aí entra o algoritmo. E a gente está falando de inteligência artificial, gente. Inteligência artificial que está muito avançada. Cara, se o Felca conseguiu perceber e provar isso, as redes sociais, a inteligência artificial, desculpe, das redes sociais consegue também identificar que existe alguma coisa ali e ela não faz questão nenhuma de combater. Elas não fazem questão nenhuma de combater em base nisso. Ah, liberdade de expressão, não sei o que. Cara, não existe liberdade de expressão quando há um cometimento de crime. Eu posso até ter o direito de poder falar o que eu quero, mas eu tenho que ser responsabilizado. E se alguém propaga isso e monetiza isso, porque a monetização ela não vai só para quem produz o conteúdo, a monetização também vai para as redes, para as big techs. Então, se alguém está ganhando dinheiro com isso, ele também precisa ser responsabilizado. Ou então ele que ache formas de evitar isso, que é o que a regulação prega. Se a rede social criar mecanismos de combater isso, de evitar isso, ela não vai ser responsabilizada e não vai ser penalizada. Então é disso que se trata. E aí a gente já vê agora no Congresso Nacional alguns deputados bolsonaristas falando o seguinte: olha, a gente não pode pegar esse exemplo para poder cercear o direito de liberdade de expressão. Cara, repito, não existe liberdade de expressão no cometimento de um crime. Eu posso falar o que eu quero, mas eu tenho que ser responsabilizado. E se existe alguém ganhando com isso, ou fomentando isso de uma maneira bem organizada, precisa ser punido. Vamos para um exemplo bem mais prático da rede social. Se eu construo um prédio, construo sei lá, um galpão, alguma coisa assim, uma casa, alguma coisa assim, para alugar. E eu alugo para quem eu quiser. Beleza, tudo bem. Eu aluguei para alguém, esse alguém resolveu fazer daquilo ali um cárcere privado de um sequestro. Eu não sou responsabilizado, concordo. Agora, se eu sei que eu aluguei para alguém que vai cometer um crime, eu sei que aquela é uma quadrilha de sequestrador, eu sei que eles vão usar isso para cárcere privado, automaticamente eu preciso ser responsabilizado também, porque eu sei daquilo. Eu tinha mecanismos de antever e dizer, não, olha, para isso eu não vou alugar. Ou olha, fui obrigado a alugar, agora e vai na polícia e diz, fui obrigado a alugar isso aqui, os caras vão fazer isso e aquilo. Então, essa é a grande diferença. Tomara que esse debate se aprofunde, tomara que consiga evoluir na regulação, e não é censura prévia, não é censura nada, é uma maneira da gente poder colocar mais ordem, porque existe muitos crimes acontecendo nas redes, e nós não estamos falando da Deep Web, nós estamos falando de uma rede social e de várias redes sociais que crianças acessam, que crianças de 6, 7, 10 anos acessam e têm acesso ali, que podem estar sofrendo coações de várias maneiras. E ninguém está falando de proibir discurso disso, daquilo, porque a gente está falando de responsabilização e uma maneira de evitar que as pessoas que cometam crime possam se aglomerar e possam criar uma rede de relacionamentos através das redes sociais. Bom, gente, por hoje é só. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Você está no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, que você está aí nas outras redes sociais. Obrigado pelo carinho, pela audiência. A gente volta numa próxima oportunidade. Um abraço, até mais. Fui!